planejamento do São Paulo para 2026. A gente está em 2 aqui, né? Então, caso tenha algum empate, o chat vai desempatar. Um dia de Carlos Belmonte para nós dois aqui, para a gente falar em relação a esse planejamento. E o chat vai deixando também a sua opinião enquanto a gente deixa os votos, né? Esses aqui, os 5 critérios. Tchau, ou seja, nem pensa muito. Tchau, né? Vai para o seu rumo. O outro, depende da oferta. Então, vai que chega uma oferta muito boa. O outro critério, vende, empresta. E o último, mantém no elenco, né? E aí, claro, né? A gente não ia colocar todos os jogadores aqui, porque tem cara, por exemplo, que não precisa nem discutir. Rafael, vai falar que vai vender o Rafael? Não, né? Então, coisas mais, assim, nomes que a gente pode discutir, que tiveram menos tempo de jogo, eu acho que vale a gente colocar na roda. Tá fora de ordem aqui, vieram os atacantes primeiro, então eu vou começar fora da ordem, e aí, então, já iniciando na posição de goleiro. Yang, para mim, o Yang mantém no elenco, Vanessa. Também, mantém no elenco. Acho que ele teve uma amostragem ali no jogo contra o Sport, né? Que foi uma amostragem que, assim, ficou marcada para alguns São Paulinos de forma negativa. Ele foi bem contra o Santos e acho que é um jogador... Cara, tiveram tanta paciência com o Jandrei, por exemplo, né? Que eu acho que não tem por que você ficar criando caso na história do Yang. Então, para mim, Yang mantém no elenco. O chat também concorda aqui. Nosso Cabo Gabriel também falou. Yang fica, tudo mais. Então, mantém no elenco, tá aí o Yang. E aí tem uma outra situação, Vanessa. Leandro Matias, que tem contrato até o fim da temporada e não foi chamado para renovar. A gente está quase no meio de outubro, dia 14, né? Não foi chamado ainda para renovar e deve deixar o São Paulo. Esse caso, eu acho que eu renovaria o contrato, mas faria um empréstimo, Vanessa. Não sei o que você acha. Eu acho que é uma boa, porque assim, ele realmente ele chama atenção pela qualidade técnica dele, já foi elogiado até pelo Zete e tudo mais, cobra falta, já foi comparado com o Rogério Ceni por causa disso, e eu acho que tem potencial. E assim, Gabriel, uma coisa que seria o mundo ideal para mim, para goleiro no São Paulo, seria o Rafael, que é o nosso goleiro titular, e termos um goleiro mais experiente e um jovem para compor ali. Mas assim, é muito difícil, porque o experiente que a gente tinha era o Jandrei, e adeus, obrigada. E agora a gente tem o jovem, que é o Yang. Então, e é o sonho do São Paulo ter esse goleiro da base. Então, acho que o jeito, na nossa realidade, é investir neles. Mas eu também emprestaria. Acho que renovaria o contrato, emprestaria para ganhar minutagem, conseguir ganhar mais experiência. E no futuro, aí reavalia, né? Ou ele fica ou vende por um valor que seja ok para o São Paulo também. Exatamente, mas acho que o empresta, então, né? A gente pode deixar ali na fileira do empresto o Leandro, tá aí, então, o quarto goleiro hoje do São Paulo, praticamente, né? Terceiro, né? Que o Jandrei saiu. Então, ele é o terceiro goleiro do São Paulo hoje. Acho que seria importante aí o empréstimo, caso ele consiga renovar. Agora, nossa Maria Rosa no chat mandou, e aí eu tô de acordo, né? Até agora não renovaram. Acho difícil que ele fique, mas a gente vai acompanhando aí os próximos passos. Na zaga do São Paulo, defensores, tem um cara que eu não lembrava que estava no plantel, né? Fui até ver ali as alternativas que a gente tinha para essa lista, que é o Matheus Belém, tá treinando em separado, contrato até o fim de 2026. Eu acho que, assim, ele por estar até agora treinando em separado, quer dizer que não chegou nada muito assim, convincente, né? Caso consiga, para mim seria vende, Vanessa. Com certeza, vende. É um jogador que a gente fica na questão, né? Se tá no São Paulo, não. É uma dúvida que a gente sempre fica. E ele acaba publicando algumas coisas nos stories. É por isso que a gente sabe que ele ainda tá lá. Então, vende. Não, acho que não, se não for utilizado até agora, realmente não vai ser daqui para frente. Exatamente. Acho assim, uma situação bastante esquisita, né? Ele tem contrato até o fim de 26, então não dá para pensar nem no empréstimo, né? Acho que a venda seria a venda ou uma rescisão, né? Acho que ele vai estar de saída aí do São Paulo para a próxima temporada, jogador que está encostado. Entramos em um outro nome talvez polêmico, né? Patrick Lanza, um jogador aí também que esteve próximo do Paphos do Chipre, estava tudo certo, e aí o clube do Chipre desistiu da oferta, da negociação. Ele tem o vínculo atual com o São Paulo até o meio de 2027. Eu acho que para a próxima temporada, venda eu acho difícil. Acho que a venda vai ser um valor baixo para o São Paulo, e eu acho que ele fora do país pode ser que ele jogue mais solto, né? E aí possa render uma venda futura. Eu faria o empréstimo do Patrick. Eu também faria o empréstimo dele, Gabriel, até porque a gente viu teve um jogo dele com o Crespo, não vou lembrar qual, que ele acabou indo bem pelo esquema de jogo, acho que acabou
dando certo, mas ele não vai ser utilizado. Eu acho muito difícil ele ser utilizado para ficar encostado. Eu acho que o São Paulo tem que movimentar esse elenco de alguma forma, então eu também emprestaria para ver se ele conseguiria nos render financeiramente no futuro. Eu acho que é a melhor opção. Exato. Patrick Lanza, então, tá no empresta, assim como o nosso querido Leandro aí, os jogadores do São Paulo. Bom, aí a gente vai então mais para a zaga, né? Já falando também de outras opções de zagueiro, a gente foi um pouco para lateral, assim, cara, dois nomes que geram uma certa discussão, um talvez em fim de ciclo e o outro talvez em uma possível negociação de bons valores para o São Paulo. Arboleda, eu vou deixar com você primeiro, Ivan. Qual seria a sua opinião em relação ao próximo passo do Arboleda, que está completando aí quase 10 anos de clube, né? 8ª temporada dele, oscilou esse ano. Enfim, queria a sua opinião antes, né, de eu passar a minha opinião em relação ao Arboleda. Cara, complicado. É o lance, ciclo se encerra, né? Eu acho que ele foi por muito tempo um pilar do São Paulo. Eu acho que o São Paulo vender ele não conseguiria um valor bom, assim, não sei se chegaria uma proposta para ele nesse momento. Cara, apesar de todos os apesares, eu acho que eu ficaria com o Arboleda ainda. Apesar de todos os apesares, eu acho que eu ficaria com ele ainda, principalmente por causa do esquema que o Crespo utiliza, de precisar de muitos zagueiros, sempre precisa de muitos zagueiros. Eu acho que eu continuaria com ele ainda. Esse ano ele sofreu ainda um pouco ainda com lesões e tudo mais, mas muito pensando no esquema do Crespo, eu acho que apesar dos apesares, eu ficaria com o Arboleda. Bom, perfeito. Eu acho, Vanessa, que, assim, vier uma oferta muito gigantesca pelo Arboleda, 20 milhões de reais, acho que São Paulo pode pensar em vender. Mas eu, assim, manteria ele no elenco. Ele foi mal esse ano, é um ano, né, assim, que não acabou ainda, ele pode dar uma volta por cima aí no Campeonato Brasileiro, mas ele é constante, e aí entra aquela coisa também que é o seguinte, saiu o Arboleda, que é também... Enfim, já também adiantando o meu argumento do Luciano. Saiu o Arboleda. Vai ter, com o dinheiro que tem no caixa hoje, condição de trazer um cara melhor do que ele? Acho que não. Pois Então, é. eu manteria no elenco. O chat tem uma divisão aqui, né? Nosso Pedro Henry também fala que fica, não vai chegar um zagueiro melhor, tudo mais. Então, o chat dividido de certa forma, mas mantém no elenco aí o Arboleda. Ferrarese, Vanessa. Ferrarese que está sempre especulado aí para ofertas maiores, sondagens, ele que é um jogador mais novo, esse jogador talvez possa causar polêmica, mas acho que depende da oferta. Chegar uma oferta de 50 milhões ou 60 milhões pelo Ferrarese, eu acho que você tem que sentar e avaliar, né? Que eram valores que eram especulados também. Então, esse é um jogador que eu particularmente tenho esse parêntese, né, Vanessa? Eu acho que eu ia falar para você que eu ia ficar entre mantendo o elenco e depende da oferta. Porque eu depende da oferta, porque realmente se vier algo muito grande, o São Paulo precisa vender, mas o mantendo elenco vou no mesmo discurso do Arboleda. Eu assim, particularmente, eu gosto do Ferrarese, apesar também dos erros que ele cometeu esse ano. Muitos vacilos em jogos grandes, assim, que não dá para acontecer. Então é complicado. Mas eu gosto do tipo de jogo dele, eu acho ele um jogador que ele consegue fazer a parte defensiva bem, ele vinha fazendo bons jogos e consegue também ajudar na parte ofensiva. Então eu gosto muito do estilo do Ferrarese, assim. Mas assim, se vier uma boa oferta, obrigada, um abraço, e é isso aí. É isso, acho que eu tô, assim, enfim, né? Cara, nesse parênteses, porque a gente pode usar esse critério para qualquer jogador também, né? Veio uma oferta de 100 milhões de reais, qualquer jogador talvez a gente venderia, mas ele, por ser um cara que está valorizado no mercado, Jovem né? ainda. Enfim, jovem também, eu acho que depende da oferta. Mike, indo ainda na área de laterais, né? Mike, para mim, o Mike é um cara que pode ter espaço nesse elenco ainda. Entendo que tem o Cedric, Mailton, mas acho que o Mike, eu, assim, não sei, porque eu manteria no elenco. Mas caso ele vá ser a terceira opção na temporada, de repente fazer um empréstimo ali de 6 meses e tal, acho que seria bom para ele ter tempo de jogo. Mas acho que é um erro, né? Você não ter o Mike no plantel. Ele hoje estava treinando ali o coletivo. Eu vou de manter no elenco pro Mike. Cara, eu não emprestaria e nem venderia de maneira alguma o Mike, porque assim, eu acho ele um bom jogador, gosto também do estilo dele. Fez um bom jogo na semana passada pelo Sub-20 também, que ele desceu para disputar. Eu acho que assim, a gente vai precisar muito dele no ano que vem, apesar das opções que a gente tem ali na lateral.
com o Mailton e com o Cedric, né? Mas eu acho que a gente vai precisar muito, porque vai ser um campeonato o ano inteiro, a temporada vai ser a temporada toda de muitos e muitos jogos, então quanto mais opções de precisar da lateral, que é assim, posições que a gente teve muita dificuldade durante os últimos anos, e assim, eu quero muito ver mais do Mike. Por favor, não venda o Mike, diretoria do São Paulo, por favor. Eu manteria ele com certeza pro próximo ano. É isso, também tô nessa. Enfim, a gente está adicionando umas imagens aqui que tinham faltado, nossa produção nos avisa aqui também de algumas imagens que não foram colocadas previamente. Então, a gente vai colocar que tem também jogadores emprestados, né, que podem voltar e aí viram talvez opções aí para esse time do São Paulo. Obviamente, a gente não está considerando alguns nomes, assim, por exemplo, Galopo. Galopo não vai voltar, né? É um jogador que já tem ali a cláusula confirmada, né? Já exerceu aí a cláusula, mas tem outros jogadores que a gente vai colocar mais para o final aqui da discussão. Voltando para nossa tela aqui, então, né? Enfim, nossa tier list, o Mike, então, a gente mantém no elenco, tá aí o voto do pessoal, né? Perfeito. Volantes agora. Vou deixar os emprestados por último, né? Depois a gente fala dos emprestados. Indo para a área de volantes. Volantes aí, então, do São Paulo Futebol Clube. Pablo Maia. Eu acho que é fim de ciclo para o Maia, porque acho que o São Paulo não vai ter mais uma possibilidade de oferta. Mas eu vou talvez na mesma linha do Ferrarese. Depende da oferta. Vier uma oferta baixa, mantém o cara. Ele vai ajudar. Mas, assim, vindo uma oferta considerável, eu acho que é algo a ser pensado. Eu estou entre vende ou, enfim, depende da oferta. Qual que é o seu voto, Van? Acho que eu vou de vende, Gabriel, porque assim, eu gosto do Pablo Maia, eu acho que ele foi muito bem no São Paulo em alguns momentos, principalmente ali com o Alisson 2023, foi muito importante, um jogador muito importante para o São Paulo. E assim, a palavra que eu vou usar até é difícil, mas eu tive dó do Pablo Maia por 2 temporadas também, ele bater na trave, ele tá perto de ser vendido naquela época de janela de transferências, e ele sofrer lesões graves, assim. É um bom jogador, eu acho que é um jogador identificado com o São Paulo e merece ter uma boa venda e atuar em bons times, eu acho que ele pode dar muito certo. Mas acho que realmente o fim do ciclo dele de São Paulo acabou, e eu acho que muito também por causa de tudo que aconteceu, as lesões dele, e acho que ele poderia ter ido embora até antes, realmente. Mas então acho que eu iria de vende. É isso, voto no vende, eu vou de depende da oferta, mas o chat tá aqui desempatando, né? Então aqui, vende, Pablo Maia vende, deixa o seu voto aí no chat, 2 votos para vende, enfim, Pedro Henry vai ali na contrapartida, né, falando que era bom ele ficar, Caua Gabriel também fala vende o Maia, enfim, Paulo Nobre tá também na minha linha, né, depende da oferta. Vamos de vende, então, vende para o Maia aí, então, nessa lista, eu acho que seria uma boa negociação aí a ser feita pelo São Paulo. Ainda na linha de volantes, Vanessa, Luanzinho, jogador aí também que voltou essa temporada, eu acho que o Luan depende da oferta. Acho que é um jogador que seria importante você ter no plantel, porque ele é um homem de confiança do Crespo, mas é importante, né, até a página 2, né, até o pensamento de que o Luan ele é importante porque não tem nenhum clube muito interessado e ele tem contrato. Assim, veio uma oferta por ele, para mim, veio, sei lá, 15 milhões de reais, 10 milhões de reais, para mim, vendo na hora. E é o último ano de contrato dele também. Então, para mim, vende ou... Enfim, depende da oferta, talvez aí o... Eu acho que eu também vou de depende da oferta, até porque, assim, Gabriel, é a segunda chance do Luan, né? É a segunda oportunidade dele. Eu acho assim, eu acho que casou muito para que ele voltasse para o São Paulo no momento certo, junto com. Acho que o Crespo seria o único técnico que daria realmente oportunidade para ele se conseguir essa outra oportunidade. Então, realmente, acho que depende da oferta, senão encerra o contrato também. Vamos ver o que ele tem a oferecer para o São Paulo, senão, muito obrigada. E foi isso. Mas acho que depende da oferta, pode vir uma oferta boa, vai que. Exatamente. 500 pessoas conosco aqui nessa interação, vai deixando o seu like, a sua inscrição aqui também no Arquibancada, porque ainda na linha de volantes temos Felipe Negrutti, né? Volante que está jogando como zagueiro. Esse cara, eu acho um assim, jogador muito interessante taticamente, porque ele é muito adaptável, né? Ele na zaga do São Paulo, ele pegou uma bucha, jogou contra o Santos e contra o Fortaleza e acho que foi bem nos 2 jogos. Acho que é um cara importante para você ter no elenco, enfim, joga a próxima temporada, valoriza. Eu acho que ele faz muitas funções para a gente assim, pensar numa venda que hoje acho que seria uma venda barata, né? Seria 2 milhões de euros, 3 milhões de euros.
para baixo, né? Então, eu manteria no elenco, Vanessa. Eu também, acho que é um jogador importante, desde a base do São Paulo, um jogador importante, tanto para a gente utilizar como para volante, que é a posição de ofício dele, como jogando improvisado. A gente tem que pensar nisso. O elenco do São Paulo, a gente não vai pensar em grandes contratações, então eu acho que é um jogador muito importante e quando foi lhe dada a responsabilidade, ele foi bem. Então acho que vai ser muito útil para o Crespo, principalmente, ressaltando de novo, pelo esquema que o Crespo gosta de atuar, que ele vai precisar de muitos momentos de zagueiros. A gente viu que esse dia ele está quase 100 zagueiros, e pode acontecer de novo na temporada que vem, infelizmente. A gente tem que pensar no pior dos cenários também. Então eu manteria. Ele só precisa renovar, né? Que ele tem contrato até o meio de 26. O São Paulo coloca ele para jogar, né? Correndo risco de novo, situação repetida, né? Mas assim, tem que renovar para ficar. Acho que seria um jogador importante aí para os próximos passos também do São Paulo. E aí, antes da gente falar dos que estão por empréstimo, Luiz Gustavo, volante também do São Paulo, fez um grande jogo contra o Fortaleza. E hoje a gente viu parte do treino lá no CT também. Ele treina muito bem, é algo impressionante assim. Ele tira da marcação muito fácil, né? Ele é um jogador muito inteligente taticamente, muito dedicado. Dito isso, ele é um alto salário, e aí para mim é tchau. Ele teve uma situação de saúde, é uma história, né, assim, bonita que a gente conta aqui, né, do Luiz Gustavo, tudo mais. Não dá para renovar o cara por mais uma temporada. Não dá para renovar ele ganhando o que ele ganha hoje. E assim, nem caso ele fale, não, eu topo ganhar, que seja, sei lá, 200 mil, ainda tá caro. Então acho que um tchau, caso ele queira encerrar a carreira em outro clube, acho que faria sentido para ele também, porque ele está até bem fisicamente para o que ele pode entregar, mas no São Paulo eu acho que perdeu sentido. Para mim é tchau. Gabriel, eu tava quase mudando a minha opinião com o seu discurso aqui, porque eu gosto de ouvir muito quem vê treino e tudo mais, né? Você falou, nossa, ele rende. Eu falei, Gabriel vai querer ficar com ele até por uns 2 anos. Aí você vê, não, mas eu entendo, porque assim, eu pensava em tchau, fim de ciclo, no final do ano. Aí depois que ele voltou bem e tudo mais, e por tudo que aconteceu, eu pensei até, pô, se o São Paulo oferecesse o contrato de mais 6 meses para ele, eu acho que eu não ficaria tão chateada com essa situação, não ficaria tão contrária. Mas como a gente deve definir aqui, eu acho que então é tchau. Acho que é muito obrigada. Eu acho que realmente é um jogador muito importante. Quando perguntas para os atletas quais são o jogador líder, que representa uma liderança, ele é muito citado, mas só isso não basta, né? Tem todo o lance de salário e todo o contexto. Então acho que realmente tchau. Nosso primeiro tchau. Exatamente. E é um tchau, assim, não é doído, né? Mas é um tchau que, assim, porta da frente total, jogou bem, quando teve ali o espaço. Acho até que teve uma questão que é o seguinte, ele na última temporada, praticamente, ele ficou marcado pelo erro contra o Botafogo, que é um erro, né, que ele não poderia ter cometido. Mas ele chegou para ser banco na temporada, ele chegou para ser uma opção de elenco. E aí, quando machucou todo mundo, ele que chegou para jogar 30 jogos, jogou 60, né? Eu não sei o número exatamente. E aí ele sentiu fisicamente, caiu o rendimento e aí ele ficou marcado. Mas para mim é tchau aí, então, não para me alongar muito nessa Luiz Gustavo, para mim é tchau aí, fim de ciclo para o volante do São Paulo. Bobadilha para mim depende da oferta, Vanessa. Para mim também. Eu acho que ele oscila um pouco. Assim, questão profissional, falando do profissional, eu não gostava nem um pouco do Bobadilha antes do Crespo. Aí ele mudou um pouco a minha opinião, ele se potencializou como técnico, mas acho que dependendo da oferta, acho que de um jogador jovem, que pode ser um potencial, realmente uma venda bacana para o São Paulo, e a gente consegue uma reposição à altura de uma maneira ok. Então, eu também vou, depender da oferta, a gente pode dispensá-lo. Eu não acho ele um grande jogador, nunca achei um grande jogador e, assim, falo com muita tranquilidade. Teve aí o seu ciclo com o Crespo, né, que ele conseguiu evoluir bastante também nessa temporada, ao lado do Marcos Antônio, que acho que torna as coisas mais tranquilas também. Mas para mim veio uma oferta que cubra o que o São Paulo pagou, ou que seja um pouco mais ali. Eu acho que seria uma venda, né? Seria uma venda a ser pensada aí pelo São Paulo, mas tá aí Bobadilha, então, claro, dependendo da oferta, e aí até enfim, cara, Pedro Henrique fala, né? Vamos jogar 26 com Alisson e Negruti na volância. Aí, caso faça essa venda, por exemplo, né, do Bobadilha e do Luan, aí tem que usar, e do Maia, né? Aí tem que usar o dinheiro para trazer um outro volante. Acho que seria uma renovação da posição com o dinheiro que foi usado para isso, né? Então, eu acho que é algo a ser pensado. A gente vai falar ainda desse ataque, né? Tem ali o Luca antes do Oscar. Vamos na ordem do que tá então aí a lista, depois a gente vai nos emprestados. Luca Alencar, para mim mantém no elenco e tem que ter mais espaço. Bom jogador, parte para cima, 1 contra 1.
eu nem pensaria em venda, empréstimo, para mim, mantém no elenco e ponto final. É isso, eu não tenho o que falar, Gabriel, não tem que acrescentar. Eu acho que é isso, eu quero ver muito mais dele, porque foi um jogador, vamos dizer assim, que nos sobrou também com essas características da base, porque o resto a gente vendeu. Então, com certeza, mantendo elenco. Exatamente, mantém aí o Luca, o chat concordando aí, então deixe também, né, no chat a sua opinião em relação ao que já está colocado aqui, nosso Kleber Santos participando, Érico Oliveira, Antônio Leonardo, Paulo Nobre, todos os amigos aí, Tipinhão, todos, enfim, amigos do chat participando aqui conosco. Oscar, eu vou ser polêmico, para mim vende, para mim, assim, não é tchau porque ele tem contrato, assinaram por 3 anos, mas caso venha uma oferta de R$1 milhão e liberando do contrato. Para mim, tchau. Acho que não é algo assim que, cara, é algo que tem que ser assim colocado, né? A gente assim já falava do Oscar, ele não tem ritmo de jogo hoje para o que a temporada exige, jogou 21 jogos, e acho que o Oscar hoje é um cara que não justifica o que é pago pelo São Paulo. Assim, cara, Flamengo da vida, Palmeiras da vida, pode ter um cara como Oscar, paga 1 milhão, de repente quando ele puder jogar ali e tal, esses clubes por terem dinheiro, né, e por serem responsáveis, não fazem esse tipo de assim, movimento. Mas acho que o Oscar veio, é um clube ali do Inter Miami, veio nem com oferta, fala, assim, libera o cara aí de forma amigável, ele vem jogar aqui, acho que seria algo que eu pensaria para esse próximo passo, para mim, vende, né? Seria ali, vende, enfim, de repente cara, prateleira, não que vá chegar uma oferta de compra, talvez, do Oscar, mas para mim, caso possível, vende. Eu acho que é a questão de não mantê-lo no elenco, né, Gabriel? Até pela situação do São Paulo e pelo custo-benefício mesmo do Oscar. Quando ele veio, eu não concordei com a contratação, mas assim, eu tive esperança que ele daria bons frutos, até depois do lance do jogo contra o Corinthians. Isso querendo não dá esperança pra gente, né? E ele é um jogador diferenciado, a gente sabe que ele tem qualidade, mas acho que realmente não deu certo. Não é pro momento do São Paulo também isso, como vocês, o contexto nosso não ajuda também. Então, vende. Eu acho que no lance, tipo assim, se tivesse uma categoria aí, é o lance de, tipo, tirar o jogador do elenco mesmo, de qualquer forma que seja, teria que ter uma decisão que fizesse isso, para que ele não permaneça mais, porque não tem condição. Exatamente, tá? Então, o Oscar, acho que a gente concorda aí que ele tá na prateleira do vende aí, o Oscar. E aí, quando a gente fala de Oscar, a gente já puxa para o gancho Lucas Moura também, que são os 2 maiores salários do elenco hoje do São Paulo. O Lucas, eu vou apanhar por essa opinião com certeza, mas o Lucas é um cara que eu respeito muito, porque o Oscar, 80%/90%, ele estava preservado para não jogar. O Lucas, 20% fisicamente, ele estava querendo jogar o tempo todo. Então, ele não foge quando ele sabe que ele precisa aparecer, né? Ele não estava bem fisicamente, não está bem desempenhando, isso para mim é um fato, né? O Lucas hoje, ele não consegue desempenhar o que a gente espera dele, mas ele não se esconde. E isso para mim conta assim, numa postura, eu acho que eu particularmente manteria no elenco, tá? Para mim, acho que é um cara que tem que ficar para a próxima temporada. Assim, tem que ser feito um plano físico para que ele não jogue todos os jogos, como foi na última temporada, na última comissão técnica, né, que assim gastaram o Lucas e Oscar no Campeonato Paulista. Para mim é um erro assim total e, cara, completo. E eu gosto muito da postura que tem o Lucas Moura, respeito muito ele, né, enquanto profissional. E assim, tem mais um ano para a próxima temporada, né? Então, cara, vínculo dele se encerra no fim de 26. Acho que dá para deixar ele até o fim de, enfim, 26, ver o que ele entrega a próxima temporada. Aí eu tô de acordo. Caso ele comece o ano, machuque de novo, né, fique fora ali por mais 6 meses, aí acho que tem que conversar com ele e falar, Lucas, cara, cada um pro seu lado, show, acho que não faz mais sentido. Mas ele hoje tá bem fisicamente, né? Não que ele esteja bem no sentido de, pô, está 100%, mas ele tá apto para jogo, né? Ele deve jogar até o jogo contra o Grêmio. Então, para mim, o Lucas é um cara que é importante você ter no elenco, e aí eu vejo muita gente misturando as coisas, né? Ah, lá vem o Lucas postar versículo bíblico e tal. Cara, para mim isso é uma babaquice tremenda. Ele posta o que ele quiser, tem a fé em Deus dele, e isso é algo que eu jamais vou questionar e vou colocar aqui em pauta. Então, eu assim, manteria o Lucas no elenco, eu já falei demais em relação a ele, queria a sua opinião, Van. Eu tenho muitas ressalvas em relação ao Lucas, assim, mas olhando para o cenário, principalmente o cenário do São Paulo, eu também levo muito em consideração a identificação de jogador, Gabriel, identificação e personalidade.
Eu falo entre dois extremos, a personalidade do cara, se é aquela personalidade apática, entre uma personalidade que seja aquele cara que é super efusivo e não sei o que, eu prefiro o efusivo, que mostra que se importa e essa coisa toda. O Lucas, acho que ele não se encaixa em nenhum dos dois, na verdade, tá no meio termo. Mas ele tem personalidade e eu acho que ele é importante para o elenco. Eu acho que ele pode ser importante para o elenco do São Paulo, principalmente no ano que vem, que vamos ter uma temporada longa, de janeiro a dezembro, e que a gente vai precisar realmente da força do elenco do São Paulo. Então, não mandaria embora o Lucas nesse momento, agora, ainda mais com apenas mais um ano de contrato. Um jogador que vem da base, tem identificação, voltou para o São Paulo, já conquistou um título, foi bem. Então, ele eu manteria também. É diferente, acho que a situação dele do Oscar tem algumas similaridades. Completamente diferente. Mas são situações diferentes, assim. Então, tipo, não dá pra gente colocar no mesmo balaio. E até a gente fala muito de cronograma específico pro Lucas. A gente vem esse termo há muito tempo. Tem que ter um cronograma específico mesmo. Então, a gente tem que colocar em jogos que vão ser ali estratégicos. É a situação do São Paulo. A gente querer se comparar com Palmeiras e Flamengo, que podem fazer o que quiser ali. Então, a gente tem que, ele precisa de um cronograma específico, que seja. Então, acho que ele vai ser importante pro elenco, sim. Continuará sendo importante. Ele fica mais uma temporada, acabou o contrato, aí acho que não dá para pensar em renovar caso ele apresente o que ele apresentou esse ano. Mas ele deve apresentar mais coisas na próxima temporada, né? Ele foi muito importante na última temporada, por exemplo. Ele era um dos pilares da equipe. A gente não foi campeão, e isso dói para o torcedor. Ganhar, enfim, a Supercopa, né? Mas dói para o torcedor. O Lucas estava até fora desse jogo. Mas o Lucas, para mim, tem uma questão individual dele querer jogar, né? Ele está afim. Ele é um cara que o jogo contra a LDU, de fato, não deu certo, né? E foi um jogo péssimo do São Paulo, e aí o Lucas entrou já, ele não ia resolver muita coisa naquele jogo, porque o jogo estava perdido já, né, no momento que ele entra em campo. Mas caso o São Paulo classificasse, e aí eu sei que o se não, assim, não existe no jogo, iria classificar com o Lucas Moura fazendo um esforço físico para estar em campo. Isso eu acho que é algo que a gente tem que valorizar. Ele assumiu a bronca. Ele poderia ficar na casa dele, sossegado, né? Tá machucado, não tá 100% fisicamente, ele não tava ir para essa exposição. Então, eu acho que é um cara que eu particularmente manteria no elenco. Então, fica nessa prateleira pelo meu voto. E o da Vanessa. Gonzalo Tapia, para a próxima temporada, ele tá por empréstimo, né? Então, ele é um jogador que tá por empréstimo aí até o meio de 26. Eu acho que hoje é cedo para a gente avaliar a compra, né? Falar, tem que comprar o Tapia, tal, por 2 milhões ali de dólares. Mas ele para a próxima temporada fica. Bom, né? Ele vai ficar até o meio do ano já, e aí é algo que tem que ser avaliado. Caso ele faça um enorme Paulistão, aí você pode pensar em comprar. Mas ele já vai ficar, né? Então o Tapia, eu entendo, ele tá na pauta, mas ele já vai ficar para a próxima temporada. Então, acho que não tem nem muito debate, né? Vamos pro próximo, Vanessa. 2 gols nos últimos 2 jogos, tá? É isso aí. Exatamente. Aí vem os 3 polêmicos antes dos emprestados. Emiliano Rigoni. Eu não vou nem me estender. Tchau. Nossa. Tchau. Não tem nem argumento, nem precisa, eu acho. Não tem uma contratação inexplicável. O cara, assim, o que ele fez contra o Fortaleza, ele poderia ter prejudicado o jogo do São Paulo, assim, completamente. Então, é um jogador que eu particularmente não entendo a vinda dele. Ele não consegue agregar hoje no São Paulo. Ele tem vínculo até o fim do ano. Assim, cara, não deve cumprir as metas, né, por tempo de jogo. Então, o tchau já tá praticamente encomendado, né? Tchau, valeu, show, sucesso, vai jogar em outro lugar. E show. Para mim, você renovar com o Rigoni, aí seria um negócio realmente bizarro, né? Vaza aí então o nosso querido Rigoni. E aí entra um outro nome, Juan Dineno. Juan Dineno, para mim, vaza por um fato muito simples. Quando o São Paulo precisou de um centroavante, ele não foi acionado. Ou seja, algo ele não apresenta no dia a dia. Então, entre você ter um cara, né, que quando você mais precisou, ele não foi acionado porque ninguém confia, é melhor não ter. Né? Então, eu tenho contato até o final do ano também. Vaza o Juan Dineno, na minha visão. Concordo. Assim, eu tenho uma opinião sobre contratações, que assim, a gente trouxe o Crespo no lugar do antigo treinador, e o Dineno, sim, não tem nem culpa, mas ele veio meio que nesse processo. E quando o treinador não pede uma contratação, é complicado, e o Crespo ele é meio assim, né? Então, não foi um pedido do Crespo, não tem assim o aval dele, então se não vai utilizar, é melhor não ter no elenco, porque senão fica só ali pegando espaço de alguém que poderia estar jogando, então realmente, tchau.
Exatamente. Tchau. Concordo com você. Tá aí, então, a situação do Juan de Neno. Tchau aí, então, para o jogador do São Paulo. E aí, antes do empréstimo, entra o cara da polêmica, Luciano, né? Luciano aí, então, tão polêmico, pivô de tantas polêmicas, quase chegando a 100 gols pelo São Paulo, jogador aí, então, de altos e baixos, mal na Copa Libertadores, depois deixou 2 gols aí nos últimos jogos. Tem sempre aquela coisa, fim de ciclo. Todo fim de ano a gente fala de fim de ciclo do cara, Luciano, né? Era assim no fim de 23, aí ele fica, 24, agora 25 também já tem esse debate. Eu vou dar a seguinte opinião, Vanessa. Eu Manda. acho que, assim, cara, falar em fim de ciclo, eu não cravaria dessa forma. Mas eu acho que é um cenário diferente do que foi, por exemplo, 24, 23, né? Que a gente estava comentando, em que ele teve ofertas, possibilidades e teve um esforço do São Paulo para pagar. Hoje ele ganha um alto salário e, assim, ele tem uma questão que eu acho que a gente tem que também pontuar. Fisicamente, ele entrega o que a temporada exige. E isso é raro, né? No que a gente tem hoje no São Paulo. A gente nunca vê o Luciano fora por uma lesão grave que tira ele por 6 meses, tal. Então é algo que eu sempre destaco por aqui. Ao mesmo tempo, eu acho que existe um desgaste criado, né, entre essa relação campo-arquibancada pela Copa Libertadores também. E aí entra um outro fator. Estou colocando aqui algumas possibilidades para a gente colocar na mesa, né? Caso saia o Luciano, hoje o São Paulo, com o caixa que tem, consegue contratar um cara que entregue os gols, né, que ele entrega na temporada? Ele é quase sempre o artilheiro da temporada. Vai ser mais uma temporada o artilheiro. Já igualou o André Silva e tem uma tendência de que ele possa jogar aí de novo, né? Enfim, possa marcar de novo e possa igualar, então, a sua artilharia das últimas temporadas. Então, ele é um jogador importante. Eu acho que depende da oferta. Assim, vem uma oferta boa da Arábia, Emirados, que seja, que você pague ali, que seja 15 milhões pelo Luciano, aí tem que ser avaliado uma reposição, mas eu acho que depende da oferta e o que ele quer também, porque ele é um alto salário hoje no elenco e ele também pode já ter entendido esse desgaste, né? Então, para mim, depende da oferta que chegaria para o Luciano, Vanessa. Gabriel, sinceramente, eu achei que ele nem ficaria para esse ano. Depois daquele não sei dele no final da temporada, eu falei, vai embora. E assim, eu sou defensora do Luciano, tá? Eu gosto muito do futebol do Luciano, gosto do Luciano, pela questão que eu digo, da personalidade dele também. Eu acho que ele é decisivo. O cara tem 99 gols pelo São Paulo já, né? Tá chegando na marca quase dos 100. E eu acho que ele vai ser contra o Corinthians esse gol. Fica aqui a dica. Quem quiser, né? Pegar essa dica, fica aí. Ele não vai fazer gol nos próximos jogos, gente, só contra o Corinthians. Mas assim, eu acho que é um jogador complexo. Mas como eu disse, entre um jogador totalmente apático, um jogador como o Luciano de personalidade, eu prefiro o Luciano. Mas também depende da oferta. Por todas as questões que você disse aí, né? Tem muitas outras questões, mas eu acho que o Luciano depende da oferta. Eu manteria ele no elenco pela questão dele ser decisivo e a dificuldade de trazer um jogador com essa identificação, com esse poder de decisão. Quando o Crespo chegou, ele já voltou a atuar muito bem. Mas eu vou depender da oferta também, pelas questões, eu acho que para manter o equilíbrio, eu acho que depende da oferta mesmo, a gente pode, talvez, liberá-lo. Assim, veio uma oferta como veio do Santos esse ano, né? Fazer uma troca descabida e tal. Cara, não tem como vender o Não. Luciano. E eu não venderia o Luciano para o mercado nacional. Eu, assim, deixo muito claro isso desde já, que veio uma oferta do Brasil, eu não venderia o Luciano. Porque acho que você pode, assim, reforçar com um cara que pode fazer gols numa outra equipe. E eu acho que não, assim, não faria sentido fechar o ciclo dessa forma. Veio uma oferta de fora, que seja da Argentina, né? Que seja de outro país, para mim, ponto final, assina ali, tchau, valeu, Luciano, faz um vídeo emocionante, show. Mas, assim, para o mercado nacional, eu não venderia o Luciano, mas aí eu acho que esse fator depende da oferta. Tava quase no vende, mas depende da oferta, né? Depende do que chegar aí para o São Paulo. Bom, para a gente, então, né, fechar aqui a nossa lista, Vanessa, os jogadores emprestados pelo São Paulo, aí então, que voltam ou na próxima temporada, né, ou, enfim, na virada do ano, ou no meio do ano, né, então, o empréstimo. A gente começa com Rodrigo Nestor, fim do empréstimo ao final dessa temporada, contrato com o São Paulo até junho de 2028, tem cláusulas de compra, ainda não foram efetivadas essas cláusulas, né? Então, ele, a priori, ainda é jogador do São Paulo, mas o Bahia pode querer comprar o Nestor. Eu acho que, em caso de volta do Nestor, eu acho que é algo a ser avaliado de venda, né? Então,
Ele volta para o São Paulo, a gente sabe que ele tem um certo mercado ali também, mas eu não faria qualquer venda. Então, assim, a venda dele, caso ele volte assim, para o plantel, eu não acho que ele seja inútil, né? Não acho que ele seja um cara que não vai ajudar. Mas, obviamente, depende do que seria a venda futura. A cifra do Bahia, da cláusula de compra, para mim é ótima, né? Eu acho uma cláusula excelente caso o São Paulo consiga cumprir aí essa venda para o Bahia. Ele ainda não cumpriu as metas, então para mim depende da oferta. Eu também acho que depende da oferta, mas assim, se não vier uma oferta também, eu na boa, eu ficaria com o Nestor. Sei que o chat tá indo totalmente contra, mas se ele voltasse, eu ficaria com ele, cara. Porque assim, esse ano foi tenebroso em caso de reposições, a gente precisou de atletas e eu me arrependo muito de ter criticado alguns jogadores que saíram. Então, eu acho que eu ficaria. Acho que ele pode ter espaço, né? Caso a oferta não seja boa, também manteria ele, tem contrato até o meio de 28, pode escrever uma nova história aí no São Paulo, né? Não é que tá se encerrando o vínculo e tem que tomar uma decisão rápida, né? Ele poderia voltar e ficar, jogar uns jogos aí que seja, né? Eu acho que já é um fim de ciclo por tudo que ele teve no São Paulo, desde a base, desgaste e tudo mais, fez um gol, saiu por cima, mas é algo que acho que dá pra gente avaliar. Assim, esse meia não é fácil você achar também. Ele joga no Bahia também por essa característica, né? Então, acho que seria um jogador ali. Até o próprio Michel Araújo, que o chat falou, para mim, esse ano ele jogaria no São Paulo. Ele teria espaço. Né? Cara, assim, saindo do banco, ele faz muitas funções. Então, é algo para a gente debater. Bom, Moreira, João Moreira, ele vai ser comprado, né? Mas a gente colocou aqui na lista. Eu, assim, caso tivesse possibilidade, para mim seria útil manter ele, mas aí também já veio Cedric, Mailton, já veio também ali o Mike, então acho que seria ali a venda do Moreira, né, que tá aqui na pauta, mas já vai ser vendido, então acho que dá para, enfim, deixar no vende. Eu gostaria que ele jogasse, caso ele tivesse ainda espaço para jogar hoje no São Paulo, mas já tá no Porto, já vai sair mesmo, então é tarde, né, agora é tarde. Já era, já foi. Eu tinha muita expectativa no Moreira, sabe, Gabriel? Realmente, porque tem muita qualidade, gosto do jogo dele, mas também não foi, né? No São Paulo não foi, lá no Porto vai acabar sendo. Então não tem muito. Não vai se realizar, infelizmente, ele no São Paulo. Exatamente. Bom, Jandrei está por empréstimo até o fim desse ano, contrato com o São Paulo até o fim da próxima temporada. Faça boa juventude, pelo amor de Deus. Tchau. Né? Não vou nem me alongar da situação do Jandrei. Não vou voltar nesse tema aí, não vou voltar nos traumas passados. Tchau e ponto final. Né? Vamos aí para a próxima. Eric, esse acho que pode gerar um certo debate. Né? O Eric está por empréstimo no Vitória. Esse time do Vitória está brigando ali para queda, né, no Campeonato Brasileiro, empréstimo até o fim do ano e o vínculo dele com o São Paulo até o fim de 2026. O Eric, eu fico pensativo, assim, porque o São Paulo fez um planejamento horroroso, né? Porque você empresta o Eric, então você usa ele na pré-temporada, não usa os jovens da base. O selo Zubeldia da escolha, né? Então, usa o Eric, né? Enfim, na pré-temporada, não usa a base. Aí, quando inicia a temporada, você empresta o Eric e puxa os caras da base. Aí você vende os caras da base. Aí falta um ponta. Eu acho que o Eric tiraria espaço da base, né? Acho que seria um cara que, assim, hoje ele tira espaço da base, para mim, venda. Ele não foi mal no Vitória, não tá mal no Vitória. Acho até que ele poderia ter um espacinho ali em um jogo ou outro, mas não é um cara que eu acho que vale fazer esforço para ficar, ver uma oferta por ele. Para mim, vende. Acho difícil vir uma grande oferta pelo Eric. Acho que vai ser molde o Wellington Rato ali, 5 milhões de reais e show de bola. Mas para mim é vende. Gabriel, nessa eu acho que eu vou ao contrário do seu pensamento, porque eu manteria no elenco. Justamente porque pensando que o São Paulo precisou esse ano. Porque, logicamente, tira a possibilidade da base. Foi muito o que a gente falou, né? Os jogadores que foram emprestados ou negociados, foram muitas saídas do São Paulo, eles tirariam realmente espaço para as categorias de base. Mas a gente estava com um treinador que não utilizava a base. Era muito difícil. Então o Eric teria sido muito útil para a gente na temporada 2025. Na boa, eu manteria ele no elenco, no retorno dele, assim, mas eu não acho que é o que vai acontecer, mas é o que eu faria. Eu manteria ele no elenco e colocaria para jogar, porque eu acho que a gente precisa dessa posição. Alguns jogadores não estavam rendendo, eu acho que ele seria uma boa opção. Mas assim, eu acho que é uma questão minha de apego aos jogadores que foram embora, a gente precisou deles e não tinha. Então, mas eu manteria sim.
Bom, o chat está um pouco dividido, eu vou lançar uma enquete aqui então, né? Então, assim, vou lançar uma enquete para a galera do chat deixar a sua opinião, que vai ser o desempate, já que teve empate aqui na votação, né? Enfim, nosso primeiro empate, o chat deixa o voto na enquete, vou deixar ali uns 2 minutinhos, enfim, para a galera votar, chamando o like também dos amigos, né? Menos de 300 likes, deixe o seu like aqui e se inscreva também no Arquibancada Tricolor, por enquanto ganhando negociaria, hein? Vai ali disparando, agora empata, mas vai ganhando negociaria, quase 60% ali. Então eu vou deixar a galera votando, enquanto isso, claro, chamando o like dos amigos e o chat também participando. Nosso Paulo Nobre fala, né? Vitória cair, eles não exercem a compra. Mas aí ele pode ter mercado para outros clubes também de Série A que tem outras possibilidades, né? Então, não sei, de repente um Juventude, caso fica... Acho que o Juventude já foi também essa temporada, esse é outro debate. Mas os times que estiverem nessa briga aí e ficarem para a próxima Série A, eles podem achar o Eric útil e podem fazer uma oferta, né, que seja baixa, então acho que seria um cara que ele teria mercado de venda e tá bem, enfim, cara, bem parelha essa enquete, hein? Tá ali meio a meio já. Quem diria que o Eric ia causar isso aqui? O Eric causando ali um enorme debate, né? Mas tá ganhando negociaria, por 1% tá ganhando negociaria, né? O próprio Ceará, o chat falou, que o Eric é bem visto por lá. Bom, a gente tá completando aqui 2 minutos já, e agora tá ganhando manteria. Vamos deixar. Vamos pro próximo, então, depois a gente volta no Eric, né? Então, a gente volta nele na sequência com o chat votando. Ibali, o Iba, que foi por empréstimo ali para o Retrô, né? Ele foi utilizado, aí veio o Atlético Paranaense querendo ele foi pouco utilizado no, enfim, Retrô depois ali, agora ele tá livre, salvo engano, ele tem vínculo até o fim de 27. Esse para mim é um cara que você pode emprestar, acho que vale fazer mais um empréstimo, ele teria mais uma temporada de empréstimo aí, porque o vínculo vai até o fim de 27, e aí, assim, caso ele consiga render, aí você pensa para 27, né? Você pode pensar em ter ele no plantel. Mas para a próxima temporada, para mim, ele não mostrou nada. E, assim, é uma pena porque ele jogou num clube que é difícil a gente ter uma opinião muito, assim, bem formada e articulada. Né? Eu, assim, particularmente, vi os jogos da Copa do Brasil, que ele não foi mal. Mas eu não vi o Retrô, né? Não vi a temporada do Retrô. Então, para mim, seria mais um empréstimo. Também acho que eu vou nessa posição, até porque ele ter mais minutagem realmente, ganhar experiência para não ficar parado e poder ganhar visibilidade de alguma forma também, porque se ganha visibilidade, né? Eu também iria no empréstimo, sim. Show, perfeito. Então, para a gente encerrar aqui, a voz do povo é a voz de Deus e está ganhando manteria. Então, o Eric, de acordo com o que o chat colocou, mantém no elenco. Então, para a próxima temporada, tá aí a lista completa do nosso Dia de Belmonte. Aqui.